Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira sessão do ciclo 5 do programa EcoUFES Diabetes Mellitus. Esse que é um programa, né, que desde 2023 ele vem capacitando profissionais de saúde que acompanham pessoas com diabetes mellitus no município, tanto de aqui de Aracaju, como também de outros estados do Brasil, né? Temos ao todo 6 encontros e espero e desejo mesmo que esses momentos eles sejam produtivos, né? Que vocês absorvam o máximo de conhecimento através dessa troca de experiência que vamos ter, né? E também aprendam com os nossos especialistas aqui convidados, né? Antes de tudo, eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Iniciando mais um ciclo de capacitações, mais um ciclo de aprendizado aqui agora em 2025, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Franciele Santana, sou enfermeira, sou mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Sergipe. Aqui no EcoUFES Diabetes, eu faço parte da equipe de monitoramento e avaliação dos resultados e também atuo como facilitadora das sessões. Então, vocês vão me ver, né, além do contato aí praticamente diário no WhatsApp, vocês vão me ver aqui moderando as sessões, né? Gostaria também de apresentar, né, toda a nossa equipe, né, que está por trás da organização do nosso programa e fazendo ele realmente acontecer. E também eu queria, enquanto isso, né, aproveitar para convidar vocês que estão conosco aqui hoje para se apresentarem, né, aqui no chat. Podem colocar o nome, da onde vocês trabalham, da onde vocês são, qual é o estado, né? E enquanto isso, estou apresentando aqui a nossa equipe, né? Então, Plínio, por favor. Boa tarde, Plínio. Boa tarde pessoal, tudo bem? Meu nome é Plínio, eu sou o responsável pela tecnologia e informação daqui do EcoUFS, no caso TI, né? Então toda essa parte, qualquer problema que tiver relacionado ao eco, à sessão, alguma coisa do tipo, aí fala comigo que a gente tenta resolver o mais rápido possível, tá? Eu sou mestre também em Gestão e Inovação Tecnológica em Saúde pela Universidade Federal de Sergipe e enfermeiro também pela Universidade Federal de Sergipe. E estamos aí acompanhando esse eco e tomara que as sessões sejam bastante proveitosas. A gente está vendo que a turma assim é relativamente grande, né, Franciele? Então assim a gente espera bastante interação de vocês e qualquer coisa é só falar com a gente, tá? Muito obrigado. Obrigada, Plínio. Anne Beatriz. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Anne Beatriz. Eu sou estudante do curso de enfermagem da Universidade Federal de Sergipe e eu faço parte do projeto de extensão do ECO. Obrigada, Anne. Tailane, tá por aí? Acho que a internet de Thay caiu, mas acontece, viu, gente? A gente tá nessa ferramenta, né, que pode acontecer, inclusive a minha, mas espero que não. Mas Tailândia, vou apresentar ela, né? Ela também é estudante de enfermagem e faz parte aqui do nosso projeto de extensão. Assim como o Arthur, né, que acabou de entrar, e temos também a Daniele e a nossa coordenadora, né, que infelizmente ela não pôde estar presente, que é a Isla, a enfermeira Isla, e também a nossa coordenadora metodológica, que é a professora Andréa, né, a doutora Andréa Freire, que também é professora lá do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Sergipe. Antes da gente começar, né, eu queria dizer que vocês fiquem à vontade, né, para abrir as câmeras, né? A gente sabe que às vezes a conexão não colabora, né? Mas ver os rostinhos de vocês ajuda a gente criar um ambiente mais próximo, né? Aumentar a nossa interação. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas já abriram, então provavelmente eu vou lembrar, né, de quem abriu a câmera por reconhecer. Então pode ficar à vontade, né? E lembrando, né, que essas sessões que a gente oferece, né, essa capacitação que a gente oferece, elas são abertas para os profissionais de saúde, residentes, graduandos, pós-graduandos também, né, para que esse espaço ele seja colaborativo, né? Então, participem, compartilhem suas vivências, tragam dúvidas, inquietações, né? Tudo isso, ela fortalece a nossa rede de cuidado e também na construção do nosso saber.
Então, fique à vontade também para usar nossas ferramentas aqui do nosso aplicativo, né? Como, por exemplo, essa mãozinha que vocês estão vendo aí em reações, né? Caso queiram fazer alguma pergunta, né? Ou então utilize o chat também, estamos aqui sempre acompanhando e vamos repassar, as perguntas na hora certa, certo? Então, ao longo desse ciclo, né, vamos discutir temas relevantes para o manejo do diabetes, sempre com base nas evidências científicas, né, e evidências mais atuais, e, é claro, com aquele olhar atento, né, para a nossa realidade do nosso SUS e também das práticas do nosso dia a dia. É, não sei se todos estavam na nossa reunião de orientação, né? Mas relembrando como é que funciona a nossa sessão, né? Então, a nossa sessão ela é composta por dois momentos importantes, né? Temos uma apresentação didática que é feita pela nossa especialista convidada. Hoje temos a especialista Natália Monteiro, né? Seja bem-vinda, Natália, mais uma vez. E em seguida, né, faremos uma discussão de um caso real que foi nos enviado pela colega enfermeira Ana, né? Aviso que apenas esse momento da apresentação didática ele é gravado e disponibilizado posteriormente no nosso site. Então, quando ele ficar disponível, a gente envia para vocês, né, para vocês reassistirem, né, com mais calma e tudo mais. Mas lembrando que somente a parte didática é gravada e o debate, né, a discussão do caso clínico não. Tá? Ao final dessa sessão, iremos disponibilizar no chat e também lá no grupo do WhatsApp, né, um formulário de satisfação, né? Quem já participou dos outros programas do ECO, né, acho que já tem um certo conhecimento com esse formulário e pode perceber que é um formulário simples, né, que vocês irão só responder em relação à satisfação dessa sessão. Então, é rapidinho, vocês conseguem responder aí em menos de 2 minutos, certo? Então, através dele também a gente contabiliza a frequência para no final emitir o certificado do curso de vocês, tá? Bom, sem mais delongas, né, vamos iniciar a apresentação didática com o tema de classificação, diagnóstico e metas de tratamento de diabetes, com a nossa especialista convidada, a doutora Natália Monteiro, que tem residência médica em endocrinologia pela USP e é professora do ambulatório de endocrinologia da Universidade Tiradentes, do campus de Estância. Então, boa tarde, Natália, seja muito bem-vinda. Agradecemos, né, mais uma vez por aceitar o nosso convite em participar desse programa e por estar aqui conosco, né, compartilhando seus conhecimentos sobre o diabetes. Então, pode ficar à vontade, pode projetar a sua apresentação e dar início. Boa tarde, vou só projetar aqui, só um minuto. Vocês conseguem ver a minha tela? Conseguimos sim, professora. Perfeito. Então, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer o convite. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre classificação, diagnóstico e metas no diabetes. Quando a gente está diante de um paciente com diabetes, a gente precisa fazer 3 perguntas principais que vão ser elucidadas nessa aula. A primeira pergunta: o paciente realmente tem o diagnóstico de diabetes? A segunda pergunta: qual o tipo desse diabetes? E a terceira: depois que eu instituo o tratamento, quais são as metas glicêmicas que eu vou objetivar para esse paciente? Inicialmente, a gente vai começar falando sobre o diagnóstico de diabetes. Para a gente dar o diagnóstico de diabetes, o paciente precisa ter 2 desses exames alterados: a glicemia de jejum maior ou igual a 126, a glicemia após teste de tolerância oral à glicose 75 gramas maior ou igual a 209 após 1 hora e maior ou igual a 200 após 2 horas. E a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, lembrando que aqui a gente precisa ser do método HPLC. Tem um critério importante que eu gostaria de conversar com vocês, que é a glicemia ao acaso, mais sintomas típicos, que é aquele paciente que tem normalmente poliúria, polidipsia, polifagia, e ele tem uma glicemia plasmática ao acaso maior ou igual a 200. Basta esse critério para a gente fazer o diagnóstico de diabetes. Em relação ao rastreamento, qual é a indicação para eu fazer rastreamento de diabetes naqueles pacientes assintomáticos? Em todos os pacientes acima de 35 anos, é a nossa triagem universal, e naqueles abaixo de 35 anos com sobrepeso ou obesidade e mais um fator de risco. Esses fatores de risco vão desde história familiar de diabetes em parente do primeiro grau, até também alterações de síndrome metabólica, como acantose nigricans e sedentarismo.
Tem outros critérios também que são importantes a gente levar em consideração, que ele vai aumentar o risco desse paciente desenvolver diabetes, que é o pré-diabetes em exame prévio, o diabetes gestacional previamente e esse score que é o Find Risk, que quando eu tenho um Find Risk alto ou muito alto, eu também devo fazer o rastreamento para diabetes. Eu trouxe o score Find Risk aqui para vocês, que é um score que leva em consideração várias características e ele vai avaliar o risco desse paciente desenvolver diabetes tipo 2 nos próximos 10 anos. Eu trouxe aqui também ao lado o QR Code, se vocês tiverem interesse aí em escanear. E aí é muito simples, a gente vai pontuando cada parâmetro e no final tem uma pontuação total. Se essa pontuação estiver entre 15 e 20 pontos, a gente considera que esse paciente tem alto risco. E se tiver maior que 20, a gente considera que esse paciente tem muito alto risco de desenvolver diabetes. E se for um paciente menor que 30 anos, de 35 anos, como eu falei anteriormente, ou com sobrepeso ou obesidade e com Find Risk nesses estágios, né, maior que 15, a gente precisa fazer um rastreamento para diabetes. Como é que a gente vai fazer esse rastreamento na prática? Então, o primeiro fator que a gente vai levar em consideração é se esse paciente realmente tem essa recomendação. Então, a recomendação foi o que eu já falei dos 35 anos. Mais de 35 anos ele já entra, ou menor que 35 anos, né? Com o excesso de peso, mais um fator de risco para diabetes, ou menor que 35 anos, com o Find Risk alto ou muito alto. A gente vai incluir dois exames principais, que é a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. Quando eu tenho glicemia em jejum maior ou igual a 126 e a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, eu já digo que o paciente já tem o diagnóstico de diabetes. Lembram que são dois exames alterados? Então, ele já tem os dois exames na faixa de diabetes. Então, aqui a gente confirma a diabetes e eu vou encaminhar esse paciente para tratamento. Mas a gente, às vezes, pode ter algumas pegadinhas nesses testes, que é aquele paciente que, por exemplo, ele tem uma glicemia de jejum que está na faixa de diabetes, ou uma hemoglobina glicada que também está na faixa de diabetes, sem outro critério para diabetes. Aqui, nesse caso, ele não tem os dois exames alterados, ele só tem um exame alterado. E aí, o que é que a gente deve fazer quando a gente estiver diante de uma situação dessa? A gente vai fazer um teste adicional de confirmação. Esse teste adicional, de preferência, é repetir o teste que veio alterado. Se for a glicemia de jejum, que veio em nível de diabetes, a gente vai repetir a glicemia de jejum. Se for a hemoglobina glicada, a gente vai repetir a hemoglobina glicada. Mas se não der para repetir o teste alterado, a gente pode lançar mão de outro teste também para fazer a confirmação de diabetes. Se esse teste adicional ele confirma a diabetes, a gente vai tratar o paciente como diabetes. Se ele não confirma, a gente vai fazer mudança do estilo de vida e repetir esses exames em 6 meses. E tem aqueles pacientes também que eles têm a glicemia de jejum, que fica em faixa de pré-diabetes, ou seja, uma glicemia de jejum alterada, e ou uma hemoglobina glicada que também fica na faixa de pré-diabetes. Nesses casos, o que é que a diretriz orienta que a gente faça? Um teste de tolerância oral à glicose com 1 hora por ser mais prático. Então, a gente faz esse teste de tolerância oral à glicose. Se ele vier menor que 209, a gente confirma o pré-diabetes e vai fazer mudança do estilo de vida. Se ele vem maior ou igual a 209, como eu falei anteriormente do critério de diabetes, o ideal é que a gente repita esse teste de tolerância oral à glicose e se ele vier novamente alterado, a gente faz a confirmação do diabetes. E naqueles pacientes que têm uma glicemia de jejum completamente normal, menor que 100, e uma hemoglobina glicada menor que 5,7, o que é que eu devo fazer? Se esse paciente, mesmo com exames normais, ele tem maior que 3, maior ou igual a 3 fatores de risco, ou o score de Find Risk alto ou muito alto, a diretriz ela recomenda que a gente faça um teste de tolerância oral à glicose para esse paciente. E dependendo do valor desse teste de tolerância, a gente vai seguir, né, a normatização. Então, se eu tenho um teste de tolerância oral à glicose maior ou igual a 209, a gente vai repetir e se vier de novo alterado, fica como diagnóstico de diabetes, encaminharemos para o tratamento. Se tiver entre 155 e 208, fica na faixa de pré-diabetes, e um teste de tolerância oral à glicose menor que 155, a gente considera um perfil glicêmico normal e a gente vai repetir esse exame em 1 ano.
Se o paciente tem uma glicemia de jejum e a glicada normais, e ele tem menos que 3 fatores de risco ou um score de Defined Risk baixo ou intermediário, ele vai ter um perfil glicêmico aí normal. A gente vai orientar a mudança do estilo de vida e vai repetir esses exames num período de 3 anos. Entendendo um pouco que o diagnóstico de diabetes e as indicações de rastreio, a gente vai passar agora qual o tipo de diabetes. Então, a gente primeiro responde a primeira pergunta, se o paciente tem ou não diagnóstico, e depois a gente vai classificar o tipo desse diabetes. Pela Sociedade Brasileira de Diabetes, são divididos a classificação do diabetes em 4 categorias. Eu tenho o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o diabetes gestacional e a quarta categoria, ele inclui outros tipos de diabetes. O que é que me faz pensar que aquele paciente tem o diabetes tipo 1? Quando eu tenho o diagnóstico em crianças e adolescentes, quando eu tenho uma apresentação clínica abrupta, e o diabetes tipo 1 nada mais é, gente, do que uma deficiência grave da produção de insulina. Porque no diabetes tipo 1 eu tenho destruição das células beta, que normalmente é associado à autoimunidade. Por que eu falo normalmente? Porque a gente tem 2 classificações de diabetes tipo 1, e pouca gente sabe disso. Diabetes tipo 1A, que é aquele que tem destruição de células beta-pancreáticas, associada a um processo de autoimunidade, e eu tenho diabetes tipo 1B, que eu tenho destruição pancreática, mas não está associado ao processo de autoimunidade. De qualquer forma, esses pacientes, eles começam a fazer cetose e cetoacidose. E o mais importante nesse caso, né, dos pacientes com diabetes tipo 1, é que eles têm a necessidade do uso de insulina continuamente. Já o diabetes tipo 2 é a forma mais comum de diabetes, é associada à obesidade e ao envelhecimento. Ele é caracterizado mais por uma resistência de insulínica. Então, quando é que a gente pensa no diabetes tipo 2? É naquele paciente que tem obesidade, que tem uma circunferência abdominal aumentada, que tem acantose nigricans. O início dele é mais insidioso e normalmente ele está muito mais relacionado com a história familiar positiva em relação ao diabetes tipo 1. Os outros tipos de diabetes, como é que a gente classifica? Então, se eu tenho qualquer alteração, que eu tenho alteração a nível pancreático ou a nível de resistência da insulina, o paciente pode desenvolver diabetes. Então, se eu tenho defeitos genéticos na ação da insulina ou na função das células beta, ou se eu tenho uma alteração ali no pâncreas, né? Que eu posso ter, por exemplo, uma pancreatite ou um câncer de pâncreas, que eu fiz a retirada de uma parte desse pâncreas, eu vou ter redução da produção de insulina e isso vai acarretar o diabetes secundário. Eu posso ter algumas endocrinopatias, como o síndrome de Cushing, que ele pode causar uma resistência da ação da insulina. Eu posso ter diabetes secundário a drogas. Na nossa prática clínica, o que é que a gente mais vê secundário a drogas? Secundário, por exemplo, ao uso do corticoide, aqueles pacientes que usam por longos períodos de tempo uma dose alta de corticoide, a gente pode pegar pacientes desenvolvendo diabetes secundário ao uso de corticoide. Mas eu vou trazer aqui 2 que são os principais para a gente entender um pouco melhor, que é o diabetes tipo MOD. O diabetes tipo MOD é um diabetes tipo genético, é uma doença autossômica dominante causada por defeito em genes que afetam a secreção de insulina. E para a gente pensar nesse tipo de diabetes, a gente tem que levar em consideração que os pacientes desenvolvem uma hiperglicemia de início precoce, ou seja, menor que 25 anos. Normalmente, esses pacientes têm uma história familiar de diabetes antes dos 25 anos, em 2 ou 3 gerações. Eles têm os autoanticorpos negativos, o que fala contra o diabetes tipo 1, e eles têm o peptídeo C completamente normal. O peptídeo C é o que a gente vai observar nesses pacientes, a reserva de insulina pelo pâncreas. Então, ele tem um peptídeo C normal e anticorpos negativos, mas é um diabetes que desenvolve em idade mais jovem, mas o ponto-chave para a gente pensar no diabetes tipo MOD é a história familiar mesmo, afetando antes dos 25 anos, 2 ou 3 gerações. Existem calculadoras de risco para a gente estimar essa probabilidade do paciente desenvolver esse tipo de diabetes. E se o paciente tiver uma alta probabilidade, o ideal é que a gente faça um teste genético para a gente avaliar e classificar exatamente esse tipo de diabetes. E a gente também tem o diabetes tipo LADA, que é o diabetes autoimune latente do adulto.
ele tem características tanto de DM1 como de DM2, corresponde a 12% do diabetes diagnosticado na vida adulta, acomete muito mais jovens do que adultos. É um diabetes que o paciente não tem uma necessidade inicial de insulina, mas depois ele vai precisar dessa necessidade de insulina. E normalmente eles têm um IMC dentro da normalidade, que fala contra ao diabetes tipo 2. Como é que a gente vai pensar que aquele paciente tem LADA? É aquele paciente que tem uma idade ali no diagnóstico mais que 30 anos, tem anticorpos positivos, ou seja, eu tenho uma destruição autoimune do pâncreas, só que esses pacientes têm ausência de necessidade de insulina por pelo menos 6 meses após o diagnóstico. Então, essa destruição do pâncreas, ela vai ser de forma lenta. Não é da mesma forma que o diabetes tipo 1, que é mais abrupta. Por isso que o paciente passa por um período sem necessidade de insulina. Para a gente diferenciar o diabetes tipo 1 do diabetes tipo 2, a gente pode diferenciar apenas por critérios clínicos, né? Na maior parte dos casos, que foi isso que eu já falei anteriormente. Mas tem alguns pacientes que a gente fica muito na dúvida. Será que realmente aquilo é um diabetes tipo 1, ou será que é um diabetes tipo 2, ou será que é um LADA, será que é um MOD? Então, aí, nessas apresentações atípicas, a gente precisa fazer alguns exames laboratoriais. Quais são as apresentações atípicas? É aqueles pacientes que têm uma apresentação insidiosa em crianças, porque falam um pouco contra o diabetes tipo 1. E naquela criança que normalmente a gente tem, é insidioso e a gente vê que ele tem sinais de resistência da ação da insulina, que fala mais a favor do diabetes tipo 2. Ou naquele caso que é um início abrupto de diabetes em adultos, que não é tão comum, ou naqueles pacientes que têm necessidade de insulina, né, nos primeiros anos, em adulto, nos primeiros meses, ou um paciente que abre o quadro já com cetoacidose e é o diagnóstico em adultos. Nesses casos aqui, a gente deve lançar mão de alguns exames laboratoriais para a gente poder classificar o tipo de diabetes. Quais são os exames? O peptídeo C, que é para a gente ver essa reserva de insulina pancreática. Se eu tenho um peptídeo C normal, ele está me dizendo ali que meu pâncreas ele não está sofrendo nenhuma destruição. Então, aquele pâncreas ele está funcionando normal. Que normalmente isso aqui vai ser ou no DM2 ou no MOD. Se eu tenho um peptídeo C um pouco mais baixo, isso ele quer me dizer que talvez aquela reserva ali de insulina pancreática não está tão boa. E aí faz a gente pensar mais em diabetes tipo 1. E os autoanticorpos também, que são positivos no diabetes tipo 1, A, no caso, que é aquele associado à autoimunidade, que tem alterado o anti-GAD, o anti-A e o anti-ZNT8. O que eles trazem na Sociedade Brasileira de Diabetes, que é para a gente revisar bem esses tipos, é essa tabelinha. Porque quando é que a gente fica mais em dúvida da classificação de diabetes? É naqueles pacientes adultos jovens. Porque é aquilo que eu fico, meu Deus, será que é um DM2? Será que é um DM1? Será que é um MOD? Será que é um LADA? E como é que a gente deve fazer esse raciocínio, né, na nossa cabeça? Então, se eu tenho um diabetes iniciado antes dos 6 meses de vida, isso aí já vai ser provavelmente um diabetes neonatal. Se não foi iniciado antes dos 6 meses de vida, aí a gente vai ver. O paciente tem algum sinal e sintoma que sugere situação clínica específica, que aqui eu vou classificar o paciente naquela categoria 4, né? Então, eu posso ter um diabetes secundário à pancreatite, pode ser um diabetes secundário à medicação, por exemplo, o corticoide, a endocrinopatia. Então, isso aqui a gente tudo tem que observar na história clínica do paciente. Se ele não tem sinais e sintomas sugerindo situação clínica específica, a gente vai solicitar os anticorpos. Esses anticorpos vão dar um norte para a gente pensar em qual tipo de diabetes. Se eu tenho um anticorpo positivo, provavelmente eu estou falando que aquele paciente vai ter um diabetes tipo 1A. Se eu tenho um anticorpo negativo, aí a gente já vai ficar um pouco mais na dúvida. E aí, o que é que a gente vai precisar solicitar? Um peptídeo C, para a gente ver a reserva de insulina pancreática após 5 anos do diagnóstico. Se eu tenho um peptídeo C que ele está baixo, mesmo com anticorpo negativo, eu posso classificar esse paciente em diabetes tipo 1B. Ou seja, eu tenho autodestruição pancreática, mas eu não tenho autoimunidade. Já se eu tenho um paciente que tem anticorpos negativos e peptídeo C que está normal,
aí eu vou pensar mais um diabetes tipo 2. E o que é que eu preciso pensar, olhar no paciente de característica para a gente pensar em um diabetes tipo 2? Se ele tem hipertensão, se ele tem acantose, se ele tem sinais de resistência da ação da insulina. Se isso estiver presente, provavelmente você está diante de um paciente com diabetes tipo 2. Se isso aqui não está presente, aí a gente vai pensar em algumas causas de diabetes que são mais raras. Aí a gente vai ver, será que o paciente tem perda de gordura generalizada? Porque isso faz pensar em um tipo bem raro de diabetes que é associado à lipodistrofia. Se ele não tiver perda de gordura generalizada, aí a gente vai pensar no MOD, que foi o que eu já falei para vocês. E quais são as metas glicêmicas? Então, quando a gente fala em parâmetros de monitorização glicêmica, a gente fala principalmente em três parâmetros: a hemoglobina glicada, a glicemia capilar, que a gente vai solicitar em jejum pré-prandial e 2 horas pós-prandial, e o tempo dentro do alvo, que a gente chama de time range, que é quanto tempo aquele paciente fica entre a glicemia de 70 e 180. Esse tempo no alvo, a gente utiliza quando o paciente está usando o sensor de monitorização contínua de glicose, que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Então, aqui é o glicosímetro, que a gente está bem adaptado, né? Então, o paciente faz o furinho ali, faz a glicosimetria capilar e vai anotando normalmente naquelas tabelinhas. E aqui eu trouxe o sensor de monitorização contínua, que nada mais de um dispositivo que ele fica acoplado aqui, normalmente a gente deixa nessa face posterior do braço. Percebam que tem um catéterzinho, esse catéterzinho ele vai ficar introduzido na pele do paciente. Esse catéter, ele vai verificar a glicose intersticial, que é a glicose que fica entre a pele e o vaso sanguíneo. Isso aqui vai ser monitorizado, né, através, às vezes, de escaneadores ou até encaminhado normalmente do celular para a própria nuvem, né, do celular. E a gente vai ter alguns gráficos que os profissionais de saúde precisam interpretar. Então, a gente tem as metas baseadas quando o paciente está usando esse sensor de glicose. Quando o paciente tem diabetes tipo 1 e tipo 2, o que é que a gente quer? A gente quer que aquele paciente fique dentro desse intervalo no alvo, ou seja, com a glicemia entre 70 e 180, mais de 70% do tempo. A gente quer evitar que esse paciente faça hipoglicemia, então fique com a glicemia menor que 70, menos que 4% no tempo, e menor que 54, menos que 1% no tempo. E maior que 180, menor que 25%, e maior que 250, menor que 5%. Já se o paciente for idoso ou pessoa que tem um risco para a hipoglicemia, né? Ou eu levo em consideração aqui tanto DM1 como DM2, o que é que a gente precisa levar em consideração? A gente tolera um pouco mais, né? Essas metas glicêmicas. Então, o intervalo no alvo daquele paciente, eu já posso tolerar aqui maior que 50, não maior que 70. A gente precisa evitar que esse paciente faça hipoglicemia, então tem que ficar menor que 1% com a glicemia menor que 70. Maior que 180, a gente quer que ele fique menor que 50% do tempo com a glicemia, evitando aí menor que 50% com a glicemia maior que 180. E maior que 250 com a glicemia menor que 10% do tempo com essa glicemia maior que 250. Quando a gente fala naquele paciente que está fazendo a glicosimetria capilar, o que é que a gente precisa levar em consideração? A hemoglobina glicada e as metas de glicemia de jejum e pré-prandial, 2 horas pós-prandial e glicemia ao deitar. Nos pacientes que têm diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, que não são idosos, o que é que a gente deve tolerar? Uma glicada menor que 7%, levando em consideração que aqui deve ser realizado o método HPLC, a glicemia de jejum e pré-prandial entre 80 e 130, a glicemia 2 horas pós-prandial menor que 180 e a glicemia ao deitar de 90 a 150. No idoso saudável, esses parâmetros de glicemia de jejum, glicemia 2 horas pós-prandial e glicemia ao deitar, eles ficam semelhantes. A única coisa que a gente vai alterar é a hemoglobina glicada, que vai ser menor que 7,5. Naquele idoso que já tem um comprometimento, um idoso frágil, o que é que vai alterar? A meta de hemoglobina glicada, que vai ficar menor que 8%,
A glicemia de jejum pré-prandial, que a gente vai tolerar entre 90 e 150. A 2 horas após prandial vai ficar da mesma forma que os outros. E a glicemia ao deitar, que a gente vai tolerar de 100 a 180. Já naqueles idosos muito comprometidos, o ideal é que a gente evite sintomas de hiper ou hipoglicemia. Mas o que é considerado pela diretriz um idoso saudável, um idoso comprometido e um idoso muito comprometido? Então, um idoso saudável é aquele idoso que tem poucas comorbidades crônicas, que tem um estado funcional preservado e um estado cognitivo preservado. O idoso comprometido é aquele paciente que já tem múltiplas comorbidades, que já tem um comprometimento ali funcional leve a moderado, que já tem um comprometimento cognitivo moderado. E os idosos muito comprometidos são aqueles que já têm alguma doença terminal, algum comprometimento funcional grave e algum comprometimento cognitivo grave. Eu acho que a minha parte era essa, eu fico à disposição para dúvidas. Deixa eu só. Obrigada, doutora. Que Imagina. aula completa. Estava aqui pensando, né, como é que você conseguiu abordar tantos conceitos, trazer tanta informação em pouco tempo, né? Que ótimo, né? E que bom que está sendo gravado para a gente poder reassistir depois, né? Esse material que a doutora compartilhou aqui, vamos compartilhar para vocês também, porque a gente entende, né, que esse pouco tempo, às vezes não dá para assimilar tanta coisa, mas obrigada, né, por tudo. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, queira fazer algum comentário em relação a essa apresentação. Podem ficar à vontade. Se quiser mandar no chat também. Eu queria só fazer uma curiosidade minha, né? Aproveitar que estamos tratando sobre classificação, né, e do diabetes. Eu gostaria de de trazer uma dúvida, na verdade, né? Que às vezes aparece em alguns espaços, principalmente na internet, se existe de fato o diabetes 5 tipo 5 que eu estou vendo, né? O pessoal comentando, eu vejo no Instagram, e aí eu não parei para ler realmente, não sei como é que está sendo essa classificação diante da Sociedade Brasileira, né? De diabetes. O que é que a senhora tem a comentar sobre? Então, esse diabetes tipo 5 já existia, certo? Que é o diabetes secundário à desnutrição. Eles só fizeram alteração do nome, da nomenclatura. Então, era um diabetes que é secundário à desnutrição e eles transformaram em diabetes tipo 5. O que é isso? São aqueles pacientes, normalmente, em áreas que têm pouco desenvolvimento, né, socioeconômico, e esses pacientes já sofrem uma desnutrição intraútero. Com essa desnutrição intraútero, eles acreditam que a massa de célula beta pancreática, que é o que produz a insulina, eles começam já a ter uma deficiência nessa célula beta pancreática. E no futuro, eles desenvolvem o diabetes. Não é um diabetes tipo 1, porque não tem autoimunidade, né? Não vai ter autodestruição, é só uma redução mesmo da produção de insulina. E aí a gente precisa estudar muito mais sobre esse tipo de diabetes. A outra coisa também bem interessante é que às vezes vocês vão, quando vocês forem ler, vocês vão perceber que eles falam diabetes tipo 3. Não sei se alguém já viu isso. Esse diabetes tipo 3 é o diabetes secundário a alterações pancreáticas. Então eu tenho, por exemplo, uma pancreatite e aí eu tenho uma lesão ali na célula beta pancreática e eu faço diabetes. Uma aula tão completa, tão didática, que realmente ficou muito claro. Obrigada, doutora. Vamos passar agora, né? Ah, apareceu aqui uma pergunta do Arthur, né? Na parte da solicitação de exames de glicemia em caso de suspeitos de diabetes, o recomendado seria pedir o 3, né? O TOTG, né? A hemoglobina glicada e o jejum. Ou fica a critério? Veja com a menor adesão na parte do teste oral.
Isso, Arthur. Excelente pergunta. Então, assim, ó, sempre quando a gente vai rastrear um paciente, o ideal é que você faça glicemia em jejum e hemoglobina glicada. Então, esse é o nosso rastreio. Em áreas que você, por exemplo, eu não tenho hemoglobina glicada, porque a gente sabe que nosso Brasil é imenso, né? E que tem áreas que a gente não dispõe de hemoglobina glicada. A gente vai fazer só glicemia de jejum. Isso está escrito lá na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, assim, a gente pede glicemia em jejum e hemoglobina glicada. É o parzinho para a gente começar. Se essa glicemia em jejum e a hemoglobina glicada, os dois já vierem alterados, a gente já vai fechar o diagnóstico de diabetes, tá? Se essa glicemia de jejum vier em faixa de diabetes e a hemoglobina glicada, por exemplo, não vier em faixa de diabetes, aí a gente pode repetir, aí eu posso, por exemplo, lançar a mão de um teste de tolerância oral à glicose ou repetir o teste que está alterado. Se eu tiver um pré-diabetes, por exemplo, tem aqueles pacientes que têm aquela glicemia de jejum ali em nível de pré-diabetes. Aí vale a pena eu solicitar o teste de tolerância oral à glicose. Consegue me entender? Então, assim, no começo, glicemia em jejum e hemoglobina glicada. Você não precisa pedir os três. Você pode pedir só dois, porque esses dois já são suficientes, né? Perfeito. Mais alguém? Caso vá surgindo alguma dúvida, né, a gente retorna lá depois da apresentação do caso, né? Então, a gente vai agora para a apresentação do caso.